Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Portal AM1, eu sou Juliana Batista e nesse momento nós vamos entrevistar o médico, doutor e também que foi candidato ao governo do Amazonas no ano passado, em 2022, Israel Tuiuca. Israel Fontes Dutra, mas aquele é mais conhecido como Israel Tuiuca. Muito bom dia. Olá, bom dia a todos vocês que estão presentes. Sejam bem-vindos aqui em casa. É importante esse momento para nós, para mim, para vocês também, para a gente trocar um pouco de ideias e para você que está do outro lado ouvir um pouco das nossas histórias, das nossas opiniões, o que a gente pensa dos povos indígenas, de tudo que está acontecendo um pouco hoje. Então eu quero, para começar aqui, a gente quer que o senhor comece falando sobre onde o senhor trabalha atualmente, o que o senhor está fazendo no momento. Hoje eu sou médico, eu trabalho no Hospital Delfina, trabalho mais na UTI. Entendi. E o senhor já chegou a atender indígenas? Como é que é essa relação aí? Já logo depois que eu me formei, eu participei da seleção do DICEI, da equipe de resposta rápida do DICEI Manaus. Aí andei em várias comunidades indígenas, do município de Manicoré, Silves, Anamã, Rio Preto da Eva, Altazes, atendi várias comunidades indígenas. A minha missão era salvar os povos indígenas da Covid. Ainda bem que eu não perdi nenhum. E o senhor fala quantos idiomas? Quais são as suas outras formações? Porque o senhor tem outras formações, não é? Sim, eu falo a língua tucana, do povo tucano, falo a língua tuiuca, que é a língua do meu povo. Entendo bastante a língua baraçana, que é da minha avó. Tá? É isso que eu falo, as línguas indígenas. Agora a gente vai para uma parte, Tuiuca, da questão do PSOL, né, seu partido, né, Partido do Socialismo e Liberdade, se o senhor vai permanecer no partido atualmente. Essa é uma questão que eu preciso conversar com o partido. Então é um momento que eu preciso avaliar se valeu a pena a minha participação como candidato ao governo do Estado do Amazonas, se eu me enquadro dentro do partido, dos ideais do partido, porque eles têm uma ideologia própria, eles têm seus princípios, que eu entrei assim em cima da hora praticamente. Eu não sou um filiado antigo, eu era do PT e eu entrei no PSOL no mês de abril do ano passado, né, exatamente para fazer parte desse movimento político, dessa candidatura. Agora, minha permanência ou não vai depender da conversa que eu vou ter com o PSOL. Doutor, e também com relação àquela racha que teve dentro do partido, o senhor sabe se isso já foi solucionado ou se não, no ano passado? Assim, para a candidatura isso foi solucionado, isso está na mão da direção nacional agora, já não depende mais do diretório estadual. Ah, sim, tá ok. Agora trazendo para uma questão mais local, né, da Amazônia e também nacional, para esse cenário aí nacional, o senhor aí sabe como é que está sendo a realidade na educação indígena? Olha, a educação escolar indígena ele tem um modelo que foi criado já na década de 90, por aí, por alguns indígenas que vieram de São Gabriel da Cachoeira, inclusive de São Gabriel da Cachoeira. Então, esses modelos começaram praticamente lá. E tem a escola Tuiuca, que são dos meus tios, foi talvez o ponto mais alto que teve como modelo de uma educação escolar indígena. E além dessa escola, a escola Baniwa. Então, a questão esse modelo de educação escolar indígena é para quem? Sempre venho fazendo essas perguntas hoje, por conta dos resultados que a gente vem tendo, os problemas que a gente vem tendo, as dificuldades dos alunos indígenas que estudaram nessas escolas, para onde que eles estão indo? Valeu a pena esse modelo ou precisa rever, reavaliar ou reconstruir de novo para que esse modelo se adeque ao mundo de hoje? Porque muitos indígenas acabam vindo para a cidade porque eles querem continuar os estudos. Aí esses alunos que estudam nessas escolas e têm dificuldade quando eles vão fazer vestibulares, porque muitas vezes o sistema de ensino e de notas não combina direito com o sistema de avaliação e de acesso para fazer uma inscrição para o vestibular. Entendi. E quais são as dificuldades, o senhor pode explicar para quem está assistindo a gente, de quais são as dificuldades que um indígena ele passa para ele conseguir concluir a universidade? Primeiro, nossos pais não têm dinheiro. Essa é a primeira dificuldade. Segundo, nas áreas indígenas nós não temos universidade. Que deveriam, se tivesse, eles ficariam lá por perto das comunidades dele. Terceiro, os pais dele vêm junto e acabam ficando nos municípios do interior, porque eles vêm das comunidades, ficam nos municípios
e tentam mandar um dinheirinho para cá, para Manaus, quando eles vêm para a capital. E muitas vezes não tem, e ficam passando fome e desistem. Mas por falta de dinheiro mesmo, e as organizações indígenas também não dão aquele apoio que a gente espera deles. Uhum. E com relação agora a essa questão do povo Yanomami, do povo da terra indígena Yanomami, que eles, como é que o senhor, como médico, né, trazendo agora esse seu lado aí de ser médico, como é que o senhor vê essa questão do que pode ser feito para esse povo que está passando por essa dificuldade lá em Roraima? Olha, a questão dos Yanomamis é uma questão antiga. Porque a presença dos garimpeiros não é uma presença que ocorreu no governo Bolsonaro. É uma presença que já vem há décadas. Então, é um resultado, esse cenário que a gente viu, daquelas criancinhas desnutridas, passando fome e morrendo, isso é um resultado do Estado brasileiro que não prestou atenção no que estava acontecendo com eles. Inclusive, o Estado de Roraima teve uma deputada federal, que foi a Joênia. Tem uma organização indígena muito forte. Eu acredito que eles tiveram dificuldade, principalmente no governo Bolsonaro, de expor essa realidade. Então, o próprio governo ele não ajudou muito nesse sentido. O que tem que ser feito hoje, acredito que os povos indígenas, hoje eles têm na mão, como diz o ditado, a faca e o queijo. Uhum. Porque o governo atual ele tem dado todo o poder, eu acredito, financeiro, até poder político, para eles atuarem lá. Então, a gente vai esperar o que eles vão fazer. Então, o senhor acredita que, além dos espaços que estão tendo atualmente, pode ser feito esses também, né? Esses esforços? Eu acredito que sim, porque o que falta lá é comida. E os garimpeiros, eu acredito que eles têm que repensar um pouco toda a destruição que eles causaram para aquele povo. Entendeu? Porque eles têm uma parte, claro, são brasileiros como todo mundo, são trabalhadores que buscam um sustento para os familiares deles. Mas entraram numa área que acabaram com outros povos. Uhum. Isso o governo brasileiro tem que repensar de que forma que... Porque essa é a missão do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Ele tem que resolver isso. Tá certo. E com relação, agora trazendo para a parte urbana, para a área urbana aqui de Manaus, de como que o senhor vê o mercado de trabalho, independente de formação superior, como é que o senhor vê as dificuldades que o indígena passa para ele conseguir se adequar, né, ao mercado de trabalho aqui? O mercado de trabalho na capital exige uma qualificação. E a maioria dos jovens que estão hoje, que vieram das comunidades, estão estudando. E outros que vieram antes, que da minha geração, até os nossos pais, alguns, eles não têm uma qualificação profissional para serem gerentes, não estudaram para isso. Então, a maioria deles acaba virando, ou são caseiros, ou as mulheres são domésticas, ou eles criam um meio de sobrevivência com artesanato, ou seja, ficam nesse meio básico aí que é algo muito pequeno. Entendeu? Uhum. Então, não tem como ocupar cargos mais relevantes dentro do mercado. E aí, para isso, quais são as políticas públicas que o senhor considera que poderiam ser implementadas para que esse cenário mudasse ou melhorasse, né, com relação aos indígenas? Olha, na minha campanha eu sempre falava que, nos debates, né, uma das coisas que eu como candidato ou como governador queria fazer era construir universidades indígenas, centros universitários indígenas em vários pontos, em algumas áreas estratégicas do estado do Amazonas. Para mim só existe uma solução, que talvez seja a mais importante, que eu sempre chamo de mina, a maior mina de ouro, chama-se estudar. Eu preciso que eles estudem. Se querem trabalhar, tem que estudar. Exemplo sou eu. Às vezes eu tiro por mim mesmo. Eu fui professor, fiz mestrados e tudo, estudei muito, mas pela área que eu estudei eu não ganhava muito dinheiro. Aí uma hora eu me invoquei e disse, olha, eu preciso estudar numa área que eu ganhe um pouco mais de dinheiro. Eu queria ser um juiz. Não consegui. A minha esposa é uma enfermeira e disse, não, vai fazer medicina. Então eu vi na medicina um meio de eu conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e ajudar melhor a minha família. Então eles precisam disso. Eles precisam estudar em áreas que dêem um pouco mais de dinheiro. Não adianta falar que a gente não gosta de dinheiro, a gente não gosta. Tem gente fazendo cabeça deles. Então, mas tudo, hoje em dia, a gente trabalha, a gente estuda para ganhar dinheiro. Entendeu? Isso que eu penso. Tá certo. E com relação à sua candidatura, né, que o senhor se candidatou no ano passado ao governo do estado e ganhou teve muitos votos, inclusive até mais do que muitos políticos que já tinham aqui no Amazonas, que são muito conhecidos aqui.
E o senhor pretende se candidatar para algum outro cargo aqui no estado? Como é que o senhor tá fazendo planos? Quais são os seus planos? Primeiro, eu agradeço o pessoal que teve coragem de encarar esse desafio comigo e ter confiado. Foi uma experiência interessante para mim, até uma experiência histórica para os povos indígenas no estado do Amazonas e para a política partidária do estado do Amazonas, porque nunca aconteceu isso, né? Claro que eu obtive muitos votos na capital e no interior não, e ainda mais entre os povos indígenas. Eu não obtive muitos votos entre os povos indígenas, porque ele tem aquele discurso, não, o Israel não mora mais aqui perto da gente, Israel foi embora, principalmente em São Gabriel da Cachoeira, eles sempre falaram isso, alguns deles, né? Aí eu disse, quer dizer que o Eduardo Braga mora lá com vocês, por isso que vocês voltaram. Quer dizer que o Wilson Lima mora lá nas comunidades indígenas, por isso que vocês voltaram. Então, há um discurso um pouco incoerente entre os meus parentes, assim, entre aspas, de votar ou não votar num candidato indígena. Isso não aconteceu só comigo. Enfim, quais são meus próximos planos para a política partidária, próximos anos? Primeiro, eu estou ajudando a construir uma nova caminhada com os povos indígenas, ajudando a comandar o fórum. Nós temos um fórum chamado Fórum Indígena de Política Partidária. Nosso objetivo é preparar indígenas, jovens, para lançarmos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, para governador, senador, mais para frente. Então, nos próximos anos, nós vamos tentar lançar o máximo que a gente puder nos municípios. Aí vem a minha questão. E eu? Muita gente de São Gabriel quer que eu vote para lá. Eu disse para ele, não vou votar. Eu não vou ser candidato a prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Eu deixei muito claro para eles. Por vários motivos. Pelo resultado mesmo das eleições. Eu disse para eles, vocês não precisam de mim. Vocês precisam de Eduardo Braga, vocês precisam de Wilson Lima, não precisam de mim. Então, pode ser que eu seja candidato a prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Isso é fato. Tá? Isso a gente está discutindo um pouco. Não conversei com o pessoal, mas tem outros partidos que têm chamado, têm falado um pouco comigo nesse sentido. Então eu disse, eu não vou ser candidato a vereador, porque tem muitos indígenas querendo ser candidato. Sim. E então vocês ainda estão estudando sobre essa questão do fórum, é isso? Sim, a gente tem um fórum para lançar jovens aí. Porque a ideia é preparar uma nova geração de indígenas, de políticos indígenas. A nossa geração, acho que já deu o que tinha que dar. Muitas lideranças já perderam um pouco mais de credibilidade no cenário político partidário e até mesmo os nossos próprios parentes que vivem nas comunidades não acreditam muito neles. Então a gente já percebeu isso. Eu sempre digo para eles, olha, então vamos preparar essa nova geração. A gente dá um exemplo do Amon. O Amon é um jovem. Então por que não lançar jovens indígenas para serem vereadores, vice-prefeito, prefeito? Aí eu disse, muitos vão dizer, pô, vocês são jovens, nunca foram políticos, nunca assumiram cargo, nunca vão dizer isso para vocês. É porque muitas vezes esses que dizem são os mais antigos e é porque eles querem continuar se perpetuando no poder e não dão espaço para essa juventude. Então a minha missão, no primeiro momento, é ajudar a preparar essa nova geração de políticos indígenas. Eu não penso muito em outras coisas no momento. Claro, tem essa questão das eleições do ano que vem. A gente vem conversando com alguns partidos e não conversando com o pessoal. Mas há essa possibilidade para a prefeitura de Manaus. Existe essa possibilidade. Tá certo, então. E com relação à sua derrota do governo na candidatura do ano passado, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor avalia? Eu achei até positivo, porque para um cara que não era conhecido, o meu mundo era Delfina. Eu vivia lá dentro das UTI. Eu não era um cara conhecido, uma pessoa conhecida na cidade. Eu era mais conhecido em São Gabriel da Cachoeira, em algumas comunidades indígenas por onde andei, na época da pandemia. Então, para mim, que não era nada conhecido na cidade, ter quase 18 mil votos, para mim foi uma experiência muito boa. Além disso, a minha experiência foi muito boa também, porque eu conheci o próprio Eduardo Braga, conheci pessoalmente o Wilson Lima, conheci o Amazonino Mendes, conheci o cabeção que a gente chama o Henrique Oliveira, né? O Nicolau, a Carol Braz. O fato de eu ter contato com eles já foi uma grande vitória, porque eu sempre digo assim que eu tenho que aprender as coisas boas com eles. Porque eu não estava lá para brigar com ninguém. Não me interessava o passado deles. Só me interessava olhar para frente. Porque eu queria fazer uma política diferente. Então, minha participação foi muito boa nesse sentido. Derrotado ou não, foi muito legal. Tá certo. Agora, para a gente finalizar essa entrevista aqui com Israel Tuiuca, uma frase que ficou muito conhecida, né?
em um dos debates do ano passado, a candidatura ao governo, que o senhor disse que iria invadir Portugal. O senhor pode dizer para a gente na sua língua como se diz, eu vou invadir Portugal? Maçã trebo português, maçã trebo, Pronto. Agora a gente vai deixar esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais, tá bom? Tá, eu vou ter que finalizar dizendo dessa parte da invasão de Portugal. Né? O pessoal leva muito a sério isso, porque achava que era uma invasão de guerra, essas outras coisas, mas o objetivo nosso é dizer assim, ó, nos vamos, porque um padre, um diocesano, que dizia assim, Israel, vocês indígenas, vocês deveriam invadir Portugal, assim, no sentido de ir lá, buscar apoio do governo português, porque eles já exploraram muito a América, o Brasil e tudo, então era a vez de vocês pedirem ajuda deles, para construir universidades, para construir hospitais. Então era nesse sentido que a gente estava colocando. Mas aí não sei quem foi que pegou só essa parte aí e acabou colocando. Mas foi interessante nesse sentido. Eu agradeço muito a minha participação na política partidária. Esse momento que eu vivo hoje, eu vou para a rua, as pessoas acabam me reconhecendo, e isso é muito legal para mim. Eu ajudei a abrir as portas para os indígenas e mostrar para eles que eles podem ir muito longe onde eles quiserem, quando eles quiserem, se eles quiserem. Então, eu sempre vou colocar assim que, primeiro, a minha missão é ajudar a construir, a preparar uma nova geração de políticos indígenas. Eu não me importo muito comigo. Se eu for ser candidato a prefeito, ou governador nos próximos anos, senador, isso vai depender muito da minha caminhada, mas eu penso mais nos outros muitas vezes do que em mim mesmo. Eu não me preocupo em ocupar cargos. Não estou nem aí com os cargos, não preciso de cargo. Eu vivo a minha profissão, vivo bem, cuido bem da minha família e tento mostrar com isso aos demais, para as pessoas mais simples, de onde eu vim, os indígenas, as pessoas que vivem nas periferias, uma maneira de dizer, olha, uma pessoa que é pobre, lascada, que veio do mato da aldeia, também pode chegar pode ir muito longe se sonhar alto. Eu sempre digo assim, quem sonha alto conquista as grandes coisas. Quem sonha com pequenas coisas, vai conquistar pequenas coisas. Eu vivo esse mundo do alto. Eu quero conquistar grandes coisas. Então, talvez eu pense muito, até demais. Mas é o meu jeito de ser, eu vou continuar do meu jeito de ser mesmo. E talvez não mude mais. Acho que o que tinha que mudar, eu já mudei. Tá certo, muito obrigada, Israel Tuiuca, por ceder esse espaço aqui para a gente fazer essa entrevista, para ele falar um pouco sobre ele, sobre a carreira dele também e na política também. Nós ficamos com essa entrevista por aqui. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e essa entrevista vai ficar disponível para você acompanhar caso você não tenha visto. Eu sou Juliana Batista para o portal AM1, informação com qualidade.